Criar conteúdo no canal aqui do YouTube, mesmo que eu seja flopada, já me ajudou muito e é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. Oi, gente, meu nome é Brenda, eu sou mãe de dois meninos pequenininhos e meu conteúdo no geral é sobre maternidade, fé, relacionamento cristão e tudo mais. Mas hoje, especificamente, eu vim contar pra vocês um pouco por que eu comecei com esse canal no YouTube, o que mudou na minha vida desde então e como que eu tô lidando com o fato de eu ser flopada e continuar criando conteúdo ainda assim. Enfim, gente, pra quem não sabe, acredito que talvez muitos de vocês não saibam, eu sempre criei conteúdo pra internet desde muito tempo, assim. Só que eram conteúdos aleatórios, não era nada pensado, não era nada do tipo, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu, de fato, assim, eu acho que desde os meus 14, 15 anos, eu comecei a postar as coisas que eu gravava, mas gravar a mim mesma, gravar vlog, gravar vídeo, assim, longo, falando sobre temas, eu faço isso desde sempre. Eu tenho vídeos, gente, no meu Google Fotos de quando eu tinha, tipo, 14, 13 anos, falando sobre temas aleatórios, como se fosse pro canal do YouTube. Tipo, eu falando, oi, gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu tenho. Lá de 14, 15 anos, às vezes até mais nova, se eu conseguir recuperar aí um notebook que tá perdido, eu tenho vídeo de quando eu era criança. Eu lembro que quando eu era bem pequenininha, assim, meu pai tinha aquelas câmeras fotográficas, sabe? E aí eu pegava, ele chegava do serviço dele e eu pedia pra ele me gravar todo dia. E aí eu ficava tipo, oi gente, tudo bem? Aqui é a Brenda. E gravava vídeo pulando na árvore, enfim, eu inventava lá o roteiro dos meus vídeos de quando eu era criança. Então, desde pequenininha eu sempre gostei de aparecer na frente da câmera, assim, me comunicar, falar sobre temas e sobre coisas e mostrar meu dia a dia e minha vida. E eu decidi, tipo, sempre gostei disso, só que minha mãe não deixava eu ter redes sociais. Ela só foi deixar eu ter Instagram com 12 anos, o WhatsApp também com 12 anos. E bem, assim, tudo muito monitorado e tal, como deveria obviamente ser. E eu só fui mesmo poder postar as coisas, tipo, eu só podia postar minhas fotos se minha mãe deixasse, aquela coisa toda, porque eu era uma adolescente, era uma criança ainda. Aí, conforme eu fui crescendo, até postava mais algumas coisas, umas caixinhas de pergunta e tal. Depois de um tempo, eu comecei a fazer conteúdo antifeminista no Instagram, então, ali pelos 14 anos, eu comecei a estudar sobre isso, fiquei bem focada nisso, e eu comecei a gravar conteúdo sobre, e tava dando muito certo, assim, eu abri a caixinha de pergunta, falava sobre isso, dava alguns conselhos e tal, e tava dando muito certo mesmo, eu tava começando a ter mais seguidores, eu até tinha atingido 1.000 seguidores, que foi um marco, assim, até mais de 1.000, assim, um pouquinho mais, eu fazia lives com outras páginas, com outras pessoas, com outras, assim, lugares, era bem legal. Claro que as lives não eram super cheias, mas era muito legal fazer live, tinha debate, tinha treta, enfim. Era muito legal e eu amava me preparar pra fazer lives, estudar os conteúdos e tal. E basicamente meus posts eram sobre isso. Se você entrar no meu Instagram, inclusive, lá, @BrendaFornazario, se você descer lá embaixo, você ainda vai ver alguns resquícios desses conteúdos. Eu não lembro se eu arquivei a maioria, mas eu sei que tem algumas coisas lá, já cheguei a falar de temperamentos também, enfim, eu falava um monte de coisa lá quando eu tinha essa idade. Só que eu tava, tipo assim, com 15, 14, não, entre 15 e 16 anos, mais ou menos, que foi isso, até os meus 17, na verdade. Ali no início dos 17 anos. Só que assim, gente, começou a dar certo. Eu comecei a ter pessoas muito engajadas, assim, que compartilhavam tudo que eu publicava, que respondiam meus stories, respondiam meus directs, respondiam minhas perguntas, mandavam caixinha de perguntas pra mim. Só que assim, eu não me identifiquei mais muito com aquele conteúdo, eu não tava me identificando com a forma de me comunicar. Eu achava que eu tava tendo um posicionamento muito agressivo na internet, não que eu xingasse meus seguidores, não era isso, mas eu achava que eu tava tendo um comportamento muito agressivo, um comportamento muito mimetizado, mas repetindo o que eu via outras pessoas falar, aliás, o que eu via não, mas a maneira que as outras pessoas falavam, do que de fato ter encontrado a minha própria voz pra falar sobre aquilo. Isso começou a me dar meio que uma crise, assim, de identidade. Aí eu falei, não, eu vou ficar 40 dias sem celular. Daí eu desativei tudo. Fiquei 40 dias sem celular, voltei, tava lá os mesmos seguidores, as mesmas pessoas. Eu tinha avisado que ia ficar 40 dias. Só que eu já não tava me identificando pra criar aquele conteúdo. Eu acho, assim, o que mais me pesou nesse ponto foi eu comecei a receber muitos relatos no meu direct. Eu recebia muitos relatos, assim, pessoas me pedindo ajuda pra viver, pra, tipo, superar coisas bem complexas, vícios em pornografia, vícios em masturbação, me pedindo ajuda pra superar crises em casamento. E eu tinha, tipo, 16 anos. Eu pensava, meu, como que eu vou ajudar essa pessoa se eu tenho 16 anos? Eu não tenho conhecimento, eu não sou casada, eu nem tenho filho. Mães me mandavam mensagem pedindo ajuda. E eu ficava assim, meu, eu só posso dar minha visão como filha, porque eu não sou mãe, sabe? Então, esse tipo de peso que eu tava tendo ali com 16 anos me deixou muito assustada. Porque eu falava sobre fé no meu perfil, falava sobre a igreja católica, sobre virtudes, mas eu não sei, eu não sentia que eu podia ajudar aquelas pessoas de fato, sabe? E aí eu tentava, de alguma maneira, ali conversar, tentava ajudar um pouco. E
E eu comecei a perceber que eu tava falando com muitos conteúdos e, como eu falei, parecia que eu só tava imitando outras pessoas e não encontrando a minha própria voz, por mais que eu estudasse sobre aquilo que eu tava falando, sabe? Eu sentia que eu não tava, tipo, tendo a minha voz naquilo, eu não tava, de fato, vivendo aquelas coisas pra eu poder falar. E aí eu realmente decidi que eu ia parar. E logo depois disso eu casei, e enfim, aí eu decidi realmente ficar bem afastada. E há um tempo já eu tinha percebido, depois que eu ganhei meus filhos, assim, tinha crescido em mim esse desejo de falar novamente na internet. Eu queria falar sobre maternidade, eu queria mostrar meu dia a dia, só que ao mesmo tempo, gente, Gravei um vídeo, inclusive, sobre isso, sou bem paranoica com os meus filhos, assim, de mostrar eles nas redes sociais, mostrar o rostinho, tenho muito medo. E isso me impede um pouco de gravar minha rotina, meu dia a dia, sabe? E, enfim, aí eu fico meio assim, sabe? De mostrar muita coisa. Eu tenho medo também de expor muito minha vida. Enfim, é complicado, porque eu sei que pra você ser influencer, você tem que expor muito a sua vida, mas ao mesmo tempo eu fico meio assim, porque eu não quero expor meus filhos muito, ou falar muitas coisas e eles crescerem e não gostarem, sabe? Se sentirem muito expostos, ou sei lá. Enfim, são preocupações muito válidas minhas, óbvio, e muito assim, minhas mesmo, sabe? Coisa minha. E aí, eu tinha muito esse desejo de ter um canal no YouTube, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre gravei vídeos pro YouTube, vlogs e tal. Talvez um dia eu até mostre pra vocês aqui, eu posso gravar um reagindo aos meus vídeos, se vocês quiserem, porque eu tenho muito vídeo antigo, eu tenho vídeo sobre o amor de Deus, sobre encontrar o amor da minha vida, isso quando eu tinha 14 anos, como eu achava que era amar alguém, enfim, tenho muitos vídeos, gente. Tenho vlogs de quando eu fiz prova pra fazer classificação de série, que eu não passei, mas eu fiz o vlog da prova. Enfim, gente, tem muitos vlogs que eu gravei, tá? Mas recapitulando, então aí a gente tava passando algumas coisas aqui em casa, eu tava ficando muito estressada, assim, né? Tipo, eu pensava, poxa, eu tô aqui em casa. É muito difícil, né? Só com duas crianças próximas ali, com meus quase gêmeos, assim, é bem puxado e tal. E eu senti que eu precisava de algo pra distrair a minha cabeça. E aí eu pensei, não, mas eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de gravar. Só que eu não tava mais fazendo isso, né? E aí eu decidi que não, que eu ia tentar. E aí eu decidi nesse dia, tipo, não, eu vou postar um vídeo, meu primeiro vídeo sobre algum tema e vai dar certo. Só que assim, na minha cabeça, gente, eu sou muito imediatista, sabe? Eu sempre fui assim, muito desesperada. Eu gosto das coisas pra ontem. E sempre fui assim, tá? Não venham comentar assim, ah, mas isso é por causa do celular, por causa da internet, essa geração de hoje em dia. Não, gente, eu sempre fui assim desde pequenininha, é meu jeito, tá? Eu queria muito que desse certo rápido, sabe? Tipo assim, posta um vídeo, viraliza, já dá certo, e daí você vai. Porque se as coisas demoram pra acontecer, eu tenho a tendência de ir me desanimando, de ir achando que nunca vai dar certo, de ir perdendo a esperança, infelizmente, assim. Acabo sendo. Eu sou muito 8 ou 80, tipo, ali se eu tiver naquele hiperfoco da coisa, tipo assim, nossa, é isso, é aquilo, eu vou. Só que aí eu começo a ver que não tá dando muito certo, eu já vou desanimando, pensando, acho que é melhor eu não fazer, e já querendo desistir. E aí, gente, aconteceu que eu postei o vídeo, assim, teve até boas visualizações pra minha média, né? Tive ali 100 visualizações, eu fiquei muito feliz. E assim, gente, em média, meus vídeos têm 10 visualizações. Geralmente, assim, pra menos. Quando tem 10 já tá bom, entendeu? Então é muito triste ser uma youtuber flopada. Mas, uma coisa que aqui no YouTube me trouxe é essa sensação de que eu posso falar coisas que eu realmente penso, sabe? Assim, é claro que existem muitas coisas que eu penso que eu ainda não falei aqui, até porque não tem como eu falar tudo aqui, porque o nicho aqui do YouTube é maternidade, é casamento, é fé. Eu não falo tanto sobre tudo, né? Tipo, eu não vou ficar falando sobre todas as minhas opiniões, mas eu consigo falar aqui o que eu acho sobre maternidade. E, assim, eu sinto que não é eu imitando o que outras pessoas estão falando, sabe? É realmente a minha voz mesmo, sabe? É realmente o que eu acho, o que eu penso sobre situações, as experiências que eu vivi, as reflexões que eu tive, as minhas histórias também, né? Tem alguns vídeos que eu conto algumas histórias minhas de vida pra vocês me conhecerem melhor. E é isso que eu acho legal aqui, sabe? Mesmo que não tenha muito público, eu tenho pouco público, mas eu sou muito feliz pelo pouco público que me assiste. Eu sinto isso, sabe? Muitas pessoas nem comentam nos meus vídeos, mas eu acredito que de alguma maneira pode ter ajudado aquela mãe, ou aquele casal, ou aquela grávida, enfim, né? Eu tenho tantos conteúdos aqui meio variados nesses nichos. Mas sabe, essa sensação de que finalmente eu consegui encontrar a minha voz em alguma rede social é muito boa, porque lá no Instagram, por exemplo, eu às vezes posto alguns stories ou outros, às vezes converso, falo algumas coisas que eu penso, mas não tem espaço pra você falar 100%. Se você vai gravar um Reels, tem que ser 1 minuto. Se você vai fazer uma trend, você tem que entrar na modinha, sabe? Exemplo, eu fico pensando às vezes que eu deveria baixar o aplicativo lá vizinho, né? Que eu não sei se pode falar o nome aqui no YouTube, já vi um monte de gente não falando, então eu não vou falar também. Mas enfim, aquele aplicativo que começa com T.
e termina com um toque. Enfim, eu já vi muitas pessoas falando sobre esse aplicativo, que se eu baixasse ia ter mais visualização e tal. Só que eu fico pensando, sabe, não é um aplicativo que eu gosto muito, a maneira que ele funciona, eu não gosto também dos dados que ele pega no meu celular, ele pega muitos dados, assim. E aí eu fico meio assim, sabe? A sensação às vezes que eu tenho lá nas outras redes sociais, tirando aqui o YouTube, é que eu teria que me vender, sabe? Tipo, fazer coisas que talvez eu não goste tanto. Por exemplo, eu não sou muito fã de Reels, de gravar Reels. Eu prefiro gravar conteúdo longo. Mas eu preciso gravar Reels resumindo, muito resumido os vídeos que eu gravo aqui no YouTube pra conseguir postar no Shorts, pra conseguir postar lá no Instagram, porque isso pode me trazer seguidores. Então, às vezes eu tenho a sensação que as coisas em outras redes sociais que não são vídeos longos, elas não são tão orgânicas, sabe? Não é algo assim, tipo, que você pode fazer 100% do jeito que você gostaria. Claro que nada na vida é assim, mas eu digo, eu sinto que aqui é um espaço mais meu, sabe? É um espaço mais que eu posso falar, que eu posso ser eu mesma. Por mais que eu edite os vídeos e tal, pra ficar mais bonitinho, ou então que eu faça um vlog mais editado, eu não vou mostrar 100%, né? Eu não vou mostrar eu dormindo, eu acordando, enfim, tudo que tá acontecendo no meu dia quando eu gravo vlog e tal. Mas ainda assim é um espaço muito verdadeiro, porque eu gravo aqui na câmera, tá ali, sabe? Eu não preciso ficar pensando muito sobre, pelo menos no meu caso, sabe, gente? Eu não sou uma pessoa que roteiriza muitos vídeos, assim. Eu só, tipo, penso no tema, reflito sobre o que eu acho daquele tema e ligo a câmera e falo. Não tem um roteiro específico, sabe? Claro que se futuramente, se Deus quiser, der certo, eu começar a ter publi, essas coisas, eu vou ter que ter roteiro, porque, né, eu sei que as marcas exigem isso, mas eu não vou virar meu conteúdo só em publi, então eu vou ainda ter o meu espaço, a minha voz, sabe? Poder falar o que eu realmente penso. E eu penso muito comigo também que essas pequenas coisas, assim, que eu não quero fazer agora em relação à criação de conteúdo, eu não faço, porque eu sinto que se eu estivesse fazendo, eu estaria de alguma maneira me vendendo, sabe? Então tem coisas que eu acho que, tudo bem, é neutro, eu posso fazer. Tem coisas que eu acho que, se eu fizer isso, não vou estar sentindo que sou eu mesma, sabe? E eu já vivi aqui no Instagram sentindo isso. Tem uma menina, gente, eu nem acompanho essa moça, tá? Eu não sei, assim, o conteúdo muito dela. Eu sei que ela faz coisas de fitness, mas eu vi uma entrevista com ela, o nome dela, Manu City, que perguntaram pra ela, né, qual a dica ela daria para as criadoras de conteúdo e tal. E ela falou bem assim, seja você mesmo, porque dói muito ser um personagem, mas nunca vai doer ser você, algo assim, sabe? Aquilo me marcou muito, porque eu vivi isso, ainda que de maneira muito pequena, né? Eu tinha só 1.000 seguidores, o que, se você for parar pra refletir no mundo real, é muita coisa, mas na internet não é nada. E então eu era, nossa, praticamente nada, assim, em questão de ser influencer naquela época, mas mesmo assim, eu senti de alguma maneira que eu não tava sendo 100% eu, sabe? 100% a minha pessoa, porque eu sou muito, assim, doida, extrovertida, alegre, mas eu também sou muito séria, enfim, nuances que todo mundo tem. Eu senti que ali no Instagram tava mostrando um lado meu que não existia tanto assim, sabe? Que existia de alguma maneira, não tava sendo falsa, mas ao mesmo tempo parecia que eu tava mais imitando alguém ou mimetizando comportamentos que eu via do que de fato sendo eu, me mostrando como eu era. E também eu tinha essa sensação de que eu tava tentando mais fazer o Instagram crescer, sabe, dar certo, do que me preocupar em ser autêntica 100%. E hoje em dia eu vejo muito isso, assim, que eu quero crescer, obviamente, eu quero um dia poder transformar isso em um trabalho também, porque eu vou ser psicóloga, mas eu também vou ser criadora de conteúdo e youtuber, enfim, tudo isso. São duas coisas que eu pretendo fazer, duas profissões distintas que eu pretendo fazer e não pretendo uni-las, né? Tipo assim, quando eu me formar em psicologia, eu não pretendo transformar todo o meu conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, em um Instagram profissional de psicologia. Vão ser coisas separadas, né? Porque de fato são coisas distintas na minha cabeça e que eu quero que sejam distintas mesmo. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, né? Eu vivi esse peso, sabe? De ser alguém que talvez eu não gostasse tanto, que eu não me identificava tanto. Eu ficava muito preocupada pensando, meu Deus, que imagem as pessoas que me acompanham estão tendo de mim, sabe? E eu não gostaria que elas tivessem uma imagem errada. Claro que não tem como eu passar 100% quem eu sou aqui na rede social, porque isso é só quem convive comigo que vai saber, é impossível, né? Mas eu queria ser o máximo autêntica possível. E eu sinto que aqui no YouTube eu consigo mais, sabe? E assim, gente, nas últimas semanas aí, se você me acompanha, você viu que eu dei uma diminuída na frequência dos vídeos, eu tô postando um vídeo por semana agora, porque eu tava fazendo 3 vídeos por semana no início. Como eu falei, eu tava naquela coisa frenética de querer que desse certo, e aí eu vi que não tava conseguindo manter sustentável, sabe? Porque gravar 3 vídeos, gravar 3 reels, aí depois editar e tal, gente, eu sei que parece pouco, e eu acredito que é pouco, né, pra muitas pessoas, mas pra mim, que tenho 2 crianças pequenininhas, enfim, muita coisa,
E gravar vídeo atrapalha muito nossa rotina aqui em casa, com as crianças e tal, porque meu marido precisa ficar olhando pra elas, enfim. Atrapalhava mesmo, e aí eu falei, não vai dar certo, eu preciso me focar no que eu posso. Então o que eu posso fazer é um vídeo por semana, então é isso que vai ter por enquanto. Claro que conforme meus filhos forem crescendo, as coisas forem mudando, eu posso ter mais tempo, e aí eu consigo aumentar para 2 vídeos, quem sabe 3 de novo, mas aquela coisa de 3 vídeos por semana não tá dando mais, tá, gente? Então por isso que eu mudei. E enfim, gente, sabe, eu fico muito feliz de saber que de alguma maneira eu tenho impactado ainda que pouco, mas mesmo que seja só uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas ou 10 pessoas que assistem os meus vídeos, eu já fico feliz de saber que de alguma maneira aquela pessoa foi ajudada. Eu fico muito feliz quando chega comentário no meu vídeo, assim, de alguém falando, nossa, eu amei o que você falou nesse vídeo, eu gostei. Sabe, gente, eu fico tão feliz, tipo assim, nossa, sabe, eu fico, caraca, essa pessoa viu meu vídeo e comentou, porque quando eu olho lá no YouTube aquele número, assim, tipo, 10 visualizações, é muito abstrato. Eu sei que são 10 pessoas, mas é abstrato, eu não sei quem são essas pessoas, entende? Aí quando você tá lá, a pessoa vendo, você pensa, nossa, é uma pessoa real mesmo que assistiu, sabe? Eu acho isso muito da hora. Às vezes também eu recebo alguns feedbacks lá no Instagram, bem raro, mas algumas pessoas conhecidas, assim, mandam, gosto do seu vídeo e tal. Isso também me deixa muito feliz. E pra quem não sabe, também eu lancei meu e-book de mãe pra mãe, inclusive se tem interesse, tá aqui na descrição. Que foi muito disso também, de eu querer ajudar outras mães, de eu querer que as pessoas soubessem, né, a questão do que eu gostaria de saber quando eu era uma mãe de primeira viagem, dicas de rotina, reflexões sobre voltar ou não a trabalhar, ter uma carreira profissional, como conduzir o casamento depois dos filhos, enfim, todas essas coisas estão lá no meu e-book. E assim, gente, sendo bem sincera com vocês, 100% honesta e aberta, eu consegui fazer 5 vendas no meu e-book. Não é muito, né? Foram 5 pessoas que venderam. E eu também dei alguns exemplares do meu e-book de graça para algumas pessoas próximas. E foi muito legal, assim, essa experiência, porque essas pessoas que leram o e-book gostaram, sabe? E isso me deixou muito feliz, porque eu achava que talvez ninguém fosse gostar. Tipo assim, tudo bem, não foi muita gente que se interessou em comprar, mas quem comprou e leu gostou muito, né? Me mandaram mensagens falando que gostaram, algumas das pessoas mandaram áudio, então eu não consegui postar, né? Porque a áudio mostra a voz da pessoa. Mas, sabe, falaram que, olha, realmente me ajudou, eu gostei muito, tem reflexões muito boas, obrigado. Isso também me deixa muito feliz, sabe? Porque eu acho, assim, que às vezes a gente tá aqui na internet, não sei se você cria conteúdo ou não, mas se você, independente disso, né, quando a gente tá na internet, a gente olha, às vezes, muitas pessoas com muitos milhões e a gente pensa, meu, eu nunca me imagino chegando lá, como que aquela pessoa consegue e eu não consigo, né? Acho que é porque ela tem melhor equipamento, acho que é por causa disso, por causa daquilo. Mas a verdade é que aquela pessoa tá aonde um dia você pode chegar, mas aquela pessoa também já esteve no seu lugar um dia. Ninguém começa com 1 milhão de inscritos no YouTube, todo mundo começa aos poucos, tirando o Cristiano Ronaldo, né, que eu acho que ele já começou alto. Mas ele é uma exceção porque ele já criou o canal dele quando ele já era muito famoso. Então, se você começa do zero em tudo, você obviamente vai ter poucas coisas no início, mas se você perseverar, eu acredito que uma hora vai dar certo, né? A gente vai encontrando a nossa maneira de falar. E eu sinto muito, assim, que por eu ser mãe, eu sou mais prejudicada nessa questão por causa do meu tempo, né? Eu tenho pouco tempo pra estudar sobre YouTube, sobre como crescer, fazer capa e não sei o que. São muitas coisas pra fazer e eu não tenho condições financeiras de delegar essas coisas, tipo assim, contratar alguém pra editar meus vídeos, contratar alguém pra fazer capa pros meus vídeos, contratar alguém pra editar os meus shorts, os meus reels. Eu não tenho como contratar ninguém pra fazer isso. Eu não tenho como comprar muitos equipamentos, eu gravo com o celular do meu marido, e enfim. Então não é muito, né, muitas coisas assim. Mas eu tenho fé que se de fato for pra eu ter algum propósito aqui nessa rede social e pra isso se tornar uma profissão, um dia eu vou crescer e vai dar certo. Então, se você cria conteúdo, não desanima, vamos tentar juntos pra gente todo mundo crescer, porque afinal de contas aqui é um espaço que tem espaço pra todo mundo, né? Um lugar onde todo mundo tem espaço pra crescer. Né? Nem todo mundo vai ser o melhor do mundo, mas eu acredito que todo mundo vai conseguir algum espaço se você perseverar e buscar encontrar a maneira certa para você produzir conteúdo sendo você mesmo. Eu acho que isso é o que mais conecta as pessoas, sabe? Eu vejo assim que se você é você mesmo, pode acontecer muitas coisas, mas você não vai perder a tua essência. Isso que o público gosta. O público gosta de estar ali acompanhando uma pessoa real, sabe? Uma pessoa que tem a sua essência, que tem as suas dificuldades, mas que tá ali, tá mostrando que ela é de verdade, pra gente olhar e pensar, poxa, essa pessoa é igual eu, tem as mesmas dificuldades que eu, mas ela pode me ajudar em alguma coisa, tem alguma coisa que me agrega. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de saber por que eu decidi criar meu canal no YouTube, como o YouTube tem mudado minha vida mesmo sem monetizar. E é isso, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo, tchau!